O ego se revela nos gestos silenciosos do dia a dia, no peso do olhar alheio que carregamos no peito, no aperto na garganta quando buscamos aprovação. É como se estivéssemos dentro de uma prisão dourada, com grades invisíveis feitas de expectativas e comparações, tão reluzentes quanto imobilizadoras. Sinta o calor da ansiedade que surge ao lembrar de um elogio não recebido, o frio do vazio quando o reconhecimento some. É aí que nascem as correntes. Começamos a acreditar que nosso valor depende de reflexos externos. E se por um instante você permitisse que esse peso escorresse pelos ombros? Se, em vez de carregar sinos de vaidade, aprendêssemos a ouvir o silêncio que nos chama para dentro? O ego é um falso centro de identidade que confunde reconhecimento com valor pessoal. Ele se alimenta do brilho passageiro do aplauso e despreza a solidez da verdade interior. Sêneca já advertia contra essa ilusão. Nada é mais vazio do que a vanglória baseada na opinião alheia. É como construir um castelo na areia, vermelho ao pôr do sol, mas prestes a desmoronar diante da menor onda. Quando meditamos sobre essas palavras, percebemos que o verdadeiro palco não está nos outros, mas em nossa própria mente. Um palco sem plateia, mas com a plateia mais importante, nós mesmos. Para Ryan Holiday, autor de O Ego é o Inimigo, o ego trava nosso aprendizado, engessa nossa escuta e rouba nossa resiliência. Ele escreve com a serenidade de quem já vestiu armaduras enferrujadas. O ego atrapalha o aprendizado, a escuta, a resiliência. Imagine um guerreiro que recusa ensinar-se com os mestres, preso à arrogância de quem sente que já sabe tudo. Quantas portas permanecem fechadas quando negamos a humildade de aprender? Hoje, no turbilhão moderno, confundimos autoestima com vaidade e segurança com validação externa. Buscamos curtidas como se fossem bálsamo e nos sentimos frágeis sem o eco de um bom trabalho. O estoicismo surge então como um mapa interno, traçado por quem descobriu liberdade em meio ao caos. É um convite suave a recolher o olhar, alinhar a respiração e reconhecer o território da nossa própria consciência. Em vez de troféus efêmeros, ele nos propõe firmar os pés na rocha de valores que não se abalam com críticas, frustrações ou rejeições. Convido você a imaginar uma mente tão estável quanto um lago em dia de céu claro, refletindo a verdade sem ondas agitadas pelo vento externo. Que tal agora trazer esse reflexo para a prática? Compartilhe nos comentários quando foi a última vez que você sentiu seu valor abalado por um olhar alheio. Se este vídeo ressoou em você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para seguirmos juntos nesta jornada de autodomínio estoico. Em silêncio, o ego ergue muros invisíveis feitos de comparações sutis e suspiros contidos. É aquele suspiro de alívio quando percebemos que alguém ficou atrás. O pequeno triunfo que ecoa na alma como um troféu secreto. Mas, por trás desse conforto discreto, mora um ressentimento dormido. Um peso que corrói a empatia e mantém fechada a porta para a verdadeira conexão. Epicteto viveu essa contradição em carne própria. Nascido escravo, ele tocou a liberdade interior com a mesma firmeza de quem governa impérios. Mesmo sem títulos ou privilégios, descobriu que a autoridade mais poderosa nasce do domínio sobre si. Ao compartilhar seus ensinamentos, ele nos lembra que a grandeza não se mede pelo que acumulamos, mas pela calma com que aceitamos nosso lugar no mundo. E se você experimentasse trocar de lugar, ainda que apenas na tua mente, imagine entrar na vida de quem você julga estar acima ou abaixo de você. Sinta os sapatos apertando, perceba o fluxo dos pensamentos de outra pessoa, ouça o eco de emoções que sempre rejeitou. Nesse exercício silencioso, as grades da comparação perdem seu brilho e, aos poucos, se desfazem como névoa ao amanhecer. Quando o espelho interno reflete o valor do outro como extensão do nosso próprio ser, a noção de superioridade se dissolve.
Resta a clareza de que cada trajetória contém desafios únicos e que ninguém carrega um troféu imune ao desgaste da vida. Nesse espaço, a compaixão floresce e o ego, liberto da necessidade de se provar, encontra descanso. Permita-se essa troca imaginária e observe o que surge além do julgamento. Quais portas interiores se abrem quando você deixa de lado a ânsia em estar certo? Deixe emergir a curiosidade de quem descobre mundos novos a cada olhar. E, se sentir vontade, compartilhe nos comentários as primeiras impressões desse encontro silencioso com a própria humildade. No silêncio do nosso interior, ecoa uma voz que busca aplausos. Essa voz se alimenta do elogio alheio e cresce no terreno fértil da insegurança. Sinta como o coração acelera quando alguém elogia seu trabalho, como a pele se arrepia ao receber um parabéns inesperado. Mas perceba também o vazio que se instala quando esse eco some. É aí que o ego ergue armadilhas sutis, sugerindo que nosso valor depende do reflexo que recebemos no olhar do outro. Marco Aurélio nos lembra: não perca tempo discutindo como deveria ser o bom homem, seja um. Essas palavras ressoam como um chamado à verdade interior. Em vez de moldar nossas ações segundo o julgamento dos outros, somos convidados a encarnar nossa própria essência. Que peso deixaria de existir em sua alma se você reconhecesse que a maior aprovação que poderia receber já habita dentro de você? Quando vivemos em busca de reconhecimento, abrimos mão da autoridade sobre nossas escolhas. É como permitir que um vento externo direcione nossa bússola interna. Cada decisão passa a depender de aplausos que podem nunca chegar. E mesmo quando chegam, parecem leves demais para sustentar a segurança que procuramos. A consequência é o medo constante de decepcionar, de cair na avaliação que nos condena à dúvida. Imagine por um momento que ao receber um elogio ou uma crítica, você se perguntasse apenas: isso altera o que sei sobre mim? Sinta a liberdade que surge ao perceber que sua essência permanece intacta, independente da opinião alheia. Ao acolher essa prática, a autoestima se fortalece a partir da convicção interna, e não do reflexo frágil da admiração externa. Nesse espaço, nosso valor deixa de dançar conforme a música dos outros e encontra ritmo próprio. Há um sussurro interior que diz: eu já sei, e nele o ego encontra seu escudo. Como uma muralha erguida entre você e o novo, ele bloqueia perguntas, fecha a mente e abranda o brilho da curiosidade. Perceba o aperto no peito ao discordar de alguém e, em vez de ouvir, levantar defesas. Sinta o peso do silêncio que surge quando o desejo de estar certo cala a sede de aprender. Ryan Holiday lembra: o ego quer ser visto, a sabedoria quer ver. Imagine dois viajantes diante de um vasto deserto de ideias. O primeiro ergue uma bandeira e proclama o fim da jornada, convencido de já ter desvendado tudo. O segundo abaixa a cabeça, observa o vento na areia e caminha, atento aos sinais que o deslocamento revela. Qual dos dois encontrará oásis escondidos? No hábito de assumir o papel de aprendiz, residem portas secretas. Cada pergunta sincera dissolve castelos de arrogância. E quando você opta por acolher a curiosidade, mesmo que ela cutuque a vaidade, surge um campo fértil para a transformação. Lembre-se das últimas vezes em que numa conversa buscou entender antes de responder. Reconheça o pulso acelerado que acompanha a primeira dúvida e permita que ela se expanda em investigação. Ao priorizar perguntas genuínas, o diálogo se torna um espelho de descobertas. Você descobre camadas em outras pessoas e em si mesmo, reencontra o prazer de surpreender-se e se liberta das algemas da certeza absoluta. Nesse espaço vivo, cada encontro é um convite ao crescimento.
Talvez agora, ao relembrar uma reunião ou uma conversa, você perceba como o simples ato de silenciar o "eu já sei" poderia ter aberto horizontes. Que inquietação essa ideia desperta em você? Compartilhe suas reflexões e permita que a escuta verdadeira amplie seu caminho. Há uma força silenciosa que habita em nós, pressionando para que tudo esteja sob nosso comando. As pessoas, as circunstâncias, até o futuro que ainda não chegou. Mas, ironicamente, essa mesma força hesita em encarar o próprio turbilhão interno. Sêneca ensinava: o maior poder é o de governar a si mesmo. É um convite a virar o olhar para dentro, a observar sem medo os impulsos que surgem, as agitações que brotam no peito quando nos vemos fora do controle. Quando o ego exige domínio absoluto, ele revela um medo profundo, o de que nossa estrutura interna seja frágil demais para suportar o acaso. Cada tentativa de estender as mãos para segurar o vento é, na realidade, um grito de pavor diante do desconhecido que habita em nós. É como construir muralhas em torno de um castelo, sem nunca verificar se os alicerces resistem às intempéries do próprio terreno interior. Em certos dias, sentimos uma ansiedade que não faz sentido. O coração aperta por algo que sequer depende de nossas decisões. Há uma história interna pronta para emergir nessa inquietação. A crença de que, se não controlarmos cada detalhe, seremos levados à deriva. E se, em vez de alimentarmos esse enredo, deixássemos que a narrativa se centrasse no que realmente está ao nosso alcance? Nesse espaço de cuidado silencioso, o domínio de si mesmo se revela como único território inabalável. Ao perceber a tensão que corrói a mente quando tentamos segurar o incontrolável, surge a oportunidade de reescrever o roteiro interno. Permanece a pergunta que ecoa no âmago: em que momentos o medo de perder o controle se manifestou em você e como o foco poderia mudar se a atenção se voltasse para o que pulsa dentro de si? A resposta, mais do que um objetivo a ser alcançado, é um caminho a ser trilhado com um olhar sereno e gentileza. Existe um silêncio carregado de tensão, onde o ego se refugia, fechando portas sem barulho, erguendo muros sem alarde. Nesse espaço, evitamos expor dúvidas, guardamos opiniões e fingimos neutralidade. Sinta o peso dessa quietude defensiva. O corpo tenso, o olhar que desvia, a respiração que aperta quando um comentário toca uma ferida invisível. É uma armadura silenciosa, mas igualmente rígida, que nos afasta do fluxo genuíno da vida. Quando o ego se cala, não descansa. Ele se retrai, agindo por trás das cortinas. Cada palavra não dita carrega a urgência de se proteger de julgamentos, e cada gesto contido tenta evitar o risco de parecer vulnerável. Mas esse comportamento silencioso também amarra o coração, impede a expressão autêntica, limita conexões, mantém a solidão disfarçada de autopreservação. A neutralidade ativa, acreditavam os estoicos, é o equilíbrio entre agir com firmeza e não se mover pela necessidade de provar algo. É a liberdade de falar ou silenciar com base na verdade que pulsa dentro e não na ansiedade de parecer invulnerável. Imagine a leveza de um solo livre de espinhos, onde cada passo é dado não para evitar a dor, mas para abraçar o caminho com clareza. Quando conseguimos reconhecer esse silêncio defensivo, ganhamos a chance de dissolver o orgulho que o sustenta. Surge então um espaço para escolher palavras que nascem da convicção, gestos que fluem da compaixão, olhares que acolhem em vez de repelir. E nesse equilíbrio sereno, o ego deixa de ser um algoz oculto e torna-se um aliado discreto, pronto para sustentar a verdade sem precisar levantar cortinas. Que parte desse silêncio defensivo você percebeu em si mesmo hoje? Ao nomear essa dor oculta, você dá o primeiro passo para deixar o próprio som interior voltar a ecoar com liberdade.
Quando falta um norte interno, o ego cresce como erva daninha em terreno abandonado. Sente o vazio que se abre no peito quando seus dias parecem girar sem um sentido maior, como um barco sem leme. Viktor Frankl ensinava: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Essas palavras reverberam como um eco de força, lembrando que, ao alinharmos nossas ações a um propósito que nos transcende, o ego perde seu papel de protagonista e se recolhe, dando espaço à missão que pulsa em nosso interior. O propósito claro age como um farol na neblina das dúvidas. Imagine acordar com a chama de um ideal, visualizando cada passo como parte de uma jornada que faz sentido além do reflexo alheio. Nesse cenário, o ego deixa de buscar holofotes e encontra satisfação na contribuição silenciosa, no trabalho que floresce longe dos aplausos. É a sensação de emprestar os próprios talentos a algo maior, como um rio que se entrega sem esforço ao mar, sabendo que seu curso cumpre um desígnio natural. Definir semanalmente um propósito interno é como traçar um mapa de intenções. A cada domingo, sinta o pulsar das suas convicções e anote uma palavra âncora que guiará seus dias. No final da semana, retorne ao registro e observe em quais momentos suas ações honraram esse eixo. Esse processo de revisão suave, de olhar atento e compassivo, permite que o ego se torne um instrumento fiel, calibrado pela consciência de quem caminha com clareza e não um aguilhão de busca por reconhecimento. Ao abraçar um porquê que ecoa no íntimo, o ego se dissolve na entrega. E então surge a liberdade de agir não por medo ou vaidade, mas por amor ao propósito que nos alinha ao fluxo da vida. Qual palavra âncora surge para você hoje, chamando-o a viver com sentido e a dominar seu ego pelo poder de uma missão pessoal? Quando o ego deixa de ser tirano e se alinha à razão, ele se transforma em instrumento de sabedoria em vez de prisão interna. Sêneca nos lembra com sua voz imortal: é tolice orgulhar-se do que pode nos ser tirado. Essas palavras ecoam como um convite suave a desapegar-se do efêmero e abraçar o que permanece. A serenidade de quem não tem na opinião alheia o alicerce de sua estabilidade. Imagine o alívio de caminhar sem carregar o peso de provar algo a todo instante, confiando na solidez de um valor que brota do solo fértil da consciência. Ryan Holiday descreve o ego como o obstáculo entre nós e nossa evolução. Quando conseguimos ver esse obstáculo como parceiro de jornada, percebemos que não se trata de eliminá-lo, mas de reintegrá-lo ao propósito maior. O ego, domado, pode canalizar nossas energias para a ação certeira, sem dispersões em busca de holofotes. Pense no eco silencioso da motivação interna, que pulsa sem alarde e sustenta cada gesto com autenticidade, sem precisar proclamar vitória. Ao cultivar consciência, humildade ativa e desapego do aplauso, construímos um espaço interno onde o ego encontra seu lugar legítimo. Não no centro do palco, mas na orquestra da vida, harmonizando intenções e atitudes. A transformação ocorre quando cada escolha nasce da clareza do que verdadeiramente importa e não do impulso de ser visto ou admirado. Nesse estado, a mente repousa em lago tranquilo, refletindo a realidade sem as ondulações do julgamento externo. O processo não é rápido nem fácil, mas cada passo em direção à reintegração nos fortalece. Ao reconhecer o ego em nós, acolher suas motivações e direcionar sua força para a razão, damos um passo essencial rumo à autêntica liberdade. Sinta agora o eco dessas reflexões no seu coração e permita que o silêncio interior revele o próximo movimento dessa jornada sem fim.